Qual é a sensação de ter feito o primeiro R$ 1 milhão com 16 anos de idade? Pode parecer mentira, né? Pode parecer loucura, mas pois é. Eu faturei meu primeiro milhão com 16 anos. Não tô falando que foi líquido, mas foi faturado. E para mim foi um grande marco que eu nunca esqueci. Bom, me chamo Felipe, eu trabalho com digital, com a internet. Eu vivo da internet desde os 15 anos de idade. Eu comecei muito cedo. Eu lembro que eu estava na pandemia, e com 14 anos eu já estava querendo trabalhar, já empreendia na escola, então eu estudei em escola pública, fazia as coisas, trabalho dos outros e cobrava ali um valor. E aí eu lembro que um amigo meu, Guilherme, eu nunca vou esquecer dele, ele falou: cara, eu tô agora no day trade, mas tem um negócio que é a sua cara, é o dropshipping, pesquisa lá. E aí eu fui atrás. E aí eu comecei a estudar o dropshipping e eu falei, pô, realmente, eu acho que eu consigo tirar uns R$ 500 por mês com isso aqui. A minha meta, gente, era ganhar R$ 500 por mês. Eu não esperava que no ano seguinte eu iria faturar R$ 1 milhão. Olha que loucura. Para você ver como que a sua vida pode mudar totalmente de um ano para o outro. Basta você estar com as pessoas certas e não desistir. E aí, beleza, eu comecei a estudar o drop. Não tinha dinheiro para começar, não tive dinheiro emprestado de ninguém. E aí, o que eu tive que fazer? Cara, eu tinha R$ 30 na minha carteira. Eu fui pra Lan House. Eu paguei R$ 10 a diária ali da Lan House e criei minha primeira loja na Lan House. Tem foto até hoje disso, eu vou deixar aqui. E aí, no que a gente foi pra Lan House, fui eu, mais dois amigos meus, que eu ainda quis dividir com eles o custo da loja, né, que ia dar tipo R$ 30 pra cada, pra gente conseguir pagar a mensalidade da Shopify. E aí, um amigo meu falou, não precisa, faz o seguinte, eu pago o primeiro mês de loja, só que a partir do segundo mês você tem que fazer dar certo e é isso aí. Eu falei, então beleza, deixa que eu crio loja, cuide de tudo, você só passa o cartão. Aí ele passou o cartão, gente, lembra até hoje, US$ 30. E ele passou sozinho. Aí, beleza, a gente criou a loja na Lan House, e depois eu fui fui procurar parcerias em páginas do Facebook, lembro até hoje, criar páginas do Facebook para anunciar, fazer parcerias, entendeu? Então você pagava R$ 15, R$ 30 por uma página no Facebook e eles divulgavam seu produto. Era uma página de meme na época, ou era de notícia, alguma coisa assim. E aí eu lembro que a gente pagou 2 páginas, foi todo o meu dinheiro, todo o dinheiro de um amigo meu também, que a gente tinha, sei lá, uns R$ 30 cada um. E não foi pra frente. Só que aí, muito doido, quando tava para renovar a mensalidade da loja, ou seja, ia cobrar mais US$ 30, faltava 4 dias para renovar. A gente fez a primeira venda. Foi uma venda até hoje, eu não esqueço, de R$ 40. Foi um aquecedor de mamadeira USB. E aí a gente fez a venda, eu falei, mano, meu Deus, isso aqui funciona. Eu fiz a minha primeira venda, eu tinha 15 anos de idade. E aí eu liguei pro meu amigo e falei, cara, a gente vendeu. Fizemos a primeira venda. E aí, você vai pagar o próximo mês? Ele falou, não, cara, não vou, não tem como, é muita grana. 3 jovens lisos na época, né, vai dar o quê? E aí ele falou, ó, faz o seguinte, Felipe, eu não vou cobrar de você, fica com o dinheiro da venda. Lembro até hoje, do Caio. E aí, cara, ele falou, fica com o dinheiro da venda, eu não vou querer, só que eu também não vou pagar o segundo mês de loja. Eu falei, tá. Aí ele meio que saiu dessa sociedade, e aí acabou que esse meu segundo amigo saiu também da sociedade, ele não estava trabalhando tanto, e aí eu fiquei sozinho. Só que aí eu falei, tá, eu sei que funciona. Aí eu tinha feito outra venda também, 2 dias depois, e a loja saiu do ar. Eu postei no Instagram, tem até hoje, o nome da loja é Tech Baby. E aí a loja saiu do ar, cara. E eu tive que fechar a loja, obviamente enviei os produtos, tá? E aí, com o valor das vendas, tinha me sobrado R$ 100, que eu fiz uma venda de 40 e outra acho que de 130. Aí tirando os custos lá do AliExpress, me sobrou uns R$ 100, por aí. Eu falei, tá, eu tô com R$ 100 agora, eu tenho que fazer virar. Aí, o que que eu fiz? Eu fui procurar vídeos no YouTube, eu vi um vídeo como esse daqui, de um garoto chamado José. E aí eu entrei no grupo de networking do José, que era grátis. Ele tinha um grupo de WhatsApp gratuito. No que eu entrei nesse grupo de WhatsApp, eu vi que tinha muita gente lá. E eu comecei a me conectar com algumas pessoas, algumas amizades que eu levei por anos. E aí, cara, depois de um tempo, o José, ele viu que eu tinha tanto sangue no olho, porque nessa época, gente, eu tinha 15 anos, eu só queria vencer, cara. Eu queria tirar meus 500, R$ 1.500 por mês trabalhando de casa. Pra mim, aquilo ali já tava ótimo, porque eu nunca tinha trabalhado CLT na vida. E aí, beleza, eu comecei a trabalhar. Cara, era de 5 da manhã à meia-noite, todo dia. Eu acordava 5 da manhã à meia-noite, 5 da manhã à meia-noite, estudando, vendo live, porque o dinheiro tava curto. E aí, nesse grupo do José, eu tinha aprendido nessa época a fazer site. Por quê? Como meus sites já tinham caído e eu não tinha dinheiro para renovar, eu tinha que ficar fazendo vários.
E aí nisso eu aprendi a fazer site, eu fazia banner usando o Canva, ninguém conhecia o Canva na época. Aí eu falei lá no grupo dele que eu fazia lojas a R$ 150. E cara, começou a dar certo. Então eu juntei R$ 1.000. Foi meus primeiros R$ 1.000 com a internet. Foi criando loja de dropshipping. Isso, cara, em 2020. E eu lembro que no que eu juntei esses R$ 1.000 eu fiquei felizão, mas eu falei, beleza, eu juntei R$ 1.000, eu tenho isso aqui para fazer dar certo. Agora, vamos lá. Aí eu criei minha própria loja, porque eu já estava com R$ 1.000, né, para investir, e aí comecei a colocar dinheiro em tráfego. Eu lembro até hoje que eu fiz uma sociedade também com o José. Nessa sociedade eu lucrei uns R$ 300, que a gente vendeu semi-joia, usando páginas no Facebook, que ele tinha uns contatos. E aí depois eu criei a minha própria loja, e eu lembro até hoje que, assim, eu fiquei testando o produto quando a grana tava curta, cara, eu tinha uns R$ 300 na conta só. Faltando, foi uns 3 meses testando, e aí eu acertei um produto, que foi uma caneta de sobrancelha. Cara, essa caneta, eu fiz R$ 3.000 de lucro no primeiro mês dela. E aí eu fiquei assim, meu, eu fiz quase o salário do meu pai trabalhando aqui sozinho. Eu fiquei felizão. Aí foi bem na época do meu aniversário, eu levei minha família na época pra comer um sushi, paguei de todo mundo, deu R$ 600 lá a conta do sushi. E aí eu falei, caraca, eu fiz R$ 3.000 por mês, agora vai dar certo. E aí foi, eu sei que esse ano eu finalizei, eu tinha uns 4, R$ 5.000 de caixa, com 15 anos de idade. Pra você ver, cara, na cabeça do jovem isso é dinheiro infinito, né? Eu achava que eu tava rico. Só que aí o negócio mesmo foi quando eu fiz 16. Aí quando eu fiz 16, eu acertei um outro produto que foi um kit de caderno de caligrafia infantil. Eu lembro que eu fiz, foi R$ 8.000 no primeiro mês, 12 mil no segundo mês de lucro. E aí, cara, eu já tava com 20 e tantos mil na conta. Quando eu cheguei nesse nível, eu falei, pô, eu tô ganhando, cara, mais que um monte de gente. Pandemia, todo mundo em casa, a galera querendo educar os filhos. Eu falei, pô, isso daqui vai mudar a minha vida de fato ali. Foi muito maior do que eu imaginava. Deus mudou minha vida muito mais do que eu imaginava. E é importante lembrar que nessa época eu acordava todo dia, 5 da manhã, e ia dormir meia-noite. Sabe? Eu acordava meu dia, eu entregava meu dia a Deus, eu orava, eu jejuava, eu fazia diversas coisas, cara. E assim, me conectei muito com Deus. Nessa época eu tive muita experiência com Deus. Me aproximei muito mais dele a partir daí. E beleza, no ritmo, trabalhando, orando, estudando todos os dias, vendo live, aprendendo. Tem toda a minha jornada no meu Instagram. E aí, beleza, tive esse resultado. Cara, no que eu acertei esse produto de caligrafia, depois eu acertei outros produtos da linha infantil. Eu peguei a manha, comecei a vender produtos infantis. Minha mãe, por um tempo, ela já foi professora de crianças, e ela era professora da igreja também de crianças, então ela fazia as narrações dos produtos, ela me ajudava. E aí, cara, teve um mês que a gente faturou 176 mil. Foi a primeira vez, assim, que eu faturei mais de 100k no mês. Fiquei muito feliz. Vi que o digital realmente funcionava, que a internet realmente dava dinheiro. Nesse mês de 176, cara, eu tinha lucrado, acho que foi 25 mil. A margem baixa, né? Mas foi isso, eu lucrei uns 25 mil. E aí eu fiquei super feliz. E aí nesse ano a gente fechou o ano com R$ 1 milhão faturado. E depois eu nunca mais parei, eu nunca trabalhei para ninguém na minha vida. Eu trabalho com a internet desde os meus 15, hoje eu tenho 21. Já tive vários negócios na internet, uma startup ficou bem famosa também no mercado. Hoje não estou mais na startup, tá? Fiz o exit, mas esse foi os aprendizados, sabe? E uma coisa que eu vi principal foi em colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, me conectar com boas pessoas e ter garra, sabe? Porque eu só vejo a internet como um mecanismo no sentido de que um acerto muda a sua vida, e esse acerto pode ser a qualquer momento, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem. Só que um acerto muda a sua vida. Vocês têm noção que, cara, eu tava na escola, eu larguei a escola. Eu não terminei a escola, não tinha condições mais de terminar a escola, porque eu estava 100% focado no trabalho, ganhando mais que meus professores. Fui muito humilhado nessa época por ter largado a escola também, mas faz parte do jogo. E é você entender que, cara, se você não quer ir no mesmo caminho que outras pessoas, não vá. Não vá. Tome coragem para que você tome as decisões que você sentir no seu coração. Se conecta com Deus, que Ele vai falar para você o caminho que você deve seguir. E foi dito e feito. Graças ao Guilherme ali, né, graças ao Guilherme que me falou do dropshipping, graças a Deus primeiramente, que me deu toda essa mentalidade, esse crescimento, essas experiências com ele, graças aos meus pais também, que de certa forma, eles não, na época, eles não me atrapalharam, esse é o mais importante.
que eu vi vários amigos meus saírem do digital, mesmo tendo resultado porque os pais atrapalharam e falaram, não, você vai sair disso aí, entendeu? E meus pais me deram um certo apoio no sentido de que, cara, beleza, eu não tinha grana, não tive apoio financeiro, mas eu tinha uma casa para morar, eu tinha internet, eu tinha um computador antiguinho, mas eu tinha um computador para trabalhar. Então foi isso e as coisas foram acontecendo. Assim, os primeiros 30 mil reais que eu fiz, eu comprei um MacBook. Comecei a ajudar várias pessoas também. E é isso, cara. Deus se moveu através da minha vida. Graças a Deus, me casei, enfim, consegui construir um nome bom, consegui ter credibilidade de mercado, experiência. Mas se eu posso dar um conselho pra você é que não desista, cara. Porque se eu conseguir mudar de vida dos 15 para os 16, entendeu? E ainda mais hoje em dia que tem inteligência artificial, tem várias coisas pra auxiliar você a começar. Não desiste, não. Não desiste, não compensa você desistir. Um acerto muda a sua vida, cara. Sinceramente. E o principal é você colocar Deus mesmo em primeiro lugar e você estar perto de boas pessoas. Sério. Sabe aquela pessoa que tem energia pesada? Larga de mão. Foca em ficar perto de boas pessoas. Isso daí vai mudar a sua vida para melhor. É um conselho que eu mudei de vida e que eu acho que pode mudar a sua também. Então foi basicamente isso.